Deus abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo. No livro de Isaías, no capítulo 43, a partir do versículo 1, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, o que te tomou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não submergirão. Quando passare pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Na mensagem, um prisioneiro, no parágrafo 20, o físico tem que morrer, mas se você está refletindo por sua vida mortal, a luz do céu, então você está refletindo a vida eterna. Deus, então, quando morre, você só pode ir a essa luz, porque é isso que você refletiu. E hoje nós estamos refletindo a luz que é Cristo. Não tem outro caminho. O caminho é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. E todos nós temos uma oportunidade nesta terra. Todos, tanto as pessoas que é justa e os ímpios. E Deus deu a vida para todos. E você tem que escolher qual caminho que você deve percorrer. E você deve escolher a vida eterna, porque a vida eterna é aquilo que Jesus fez por você ali na cruz do Calvário. Você não fez nada para receber a sua salvação. Foi Deus que viu que você estava perdido. Ele desceu neste mundo tão cheio de pecado, contaminado, viu que você estava caminhando para o inferno, fazendo as coisas desagradáveis a Deus, pecando o tempo todo, e você pensava que estava fazendo certo e não está fazendo certo. E por causa de quê? Porque às vezes você ouviu a tradição do seu avô, dos seus pais, e porque o seu pai passou por aquele caminho, você acha que deveria passar por aquele caminho. Mas seu pai, ele escolheu um caminho da denominação, do sistema, das coisas do mundo. Mas Jesus Cristo, ele tem enviado um profeta nesses últimos dias, de Malaquias 4, 5, 6, e para nos endireitar. Ele nos deu um sinal como ele deu um sinal para Israel. E Israel não pôde ver o sinal, mas porque eles chocaram com o véu. Por eles rejeitar esse sinal, por eles ter passado por alto, essa mensagem veio a nós, veio aos gentios, porque Deus, ele tirou a sua igreja do mundo, mas ele vai tirar uma noiva da igreja, e ele já tem predestinado os seus filhos antes da fundação do mundo para crer nessa verdade nesses últimos dias, porque nós estamos no final do tempo. As coisas estão acontecendo por todos os lados. Há terremoto, há maremoto, chuva em abundância, muitas pessoas morrem, perdem as suas coisas, e enfermidade por todos os lados, e a ciência aí lutando para um lado e para o outro, tentando ajudar o povo, mas sem Deus não adianta. Porque tudo neste mundo vai passar, mas a palavra de Deus, ela é eterna. É aonde nós temos que estar firmado. Por isso que nós temos que ser prisioneiro de Cristo. Nós não podemos ser prisioneiro do mundo, porque esse mundo jaz do maligno. E há escuridão neste mundo, só há luz na palavra de Deus.
Quando você medita na palavra, recebe a palavra, você está recebendo Jesus Cristo. Você está recebendo a vida de Cristo. E Jesus Cristo disse para os seus filhos, ali em São Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 16, ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crer será condenado. E os sinais seguirão aqueles que crê. E nós estamos aqui para fazer a obra do Senhor. Nós somos um instrumento nas mãos do Senhor. Nós somos a casa do Senhor. Ele usa os teus filhos. Antes, era um homem ungido. Ele usou o profeta. E nós cremos nesse profeta que já dorme no Senhor, que foi o sétimo anjo. E trouxe a mensagem de Deus, e essa mensagem é Deus, essa mensagem é Jesus Cristo. E nós cremos nesta mensagem de todo o nosso coração, porque é o sinal que Deus deu a nós. É um sinal, nós não podemos passar por alto, porque não tem como você chegar na eternidade fora desta mensagem, fora da palavra de Deus. Porque só há um caminho, este caminho é Jesus Cristo, como está ali em São João 10. Jesus Cristo é o caminho, ele é a porta das ovelhas. E hoje, esse Deus maravilhoso que esteve com o profeta irmão Brana, ele está num povo ungido, um povo que ele escolheu antes da fundação do mundo para morar nele, para fazer as obras. A obra que o Senhor fez ano passado é as mesmas obras que Ele está fazendo, mas não é nós que fazemos, é Jesus Cristo que faz todas as coisas. Porque nós estamos de pé, é porque Ele coloca nós de pé. E se nós deitamos, levantamos, é porque nós deitamos com Ele e despertamos com Ele. E na parte da manhã, todos aqueles que saem para os seus afazeres, para a ocupação do dia, o Senhor tem que estar na direção, no controle de todas as coisas, porque sem Ele nós não queremos fazer nada, porque se nós não convidar Ele e se Ele não estiver na direção, nós ficamos perdidos, como muito estamos perdidos, porque nós temos que examinar as Escrituras e cuidar e ter nela a vida eterna. Como que você recebe o Espírito Santo? Você acha que você recebe o Espírito Santo obedecendo um pastor, obedecendo uma denominação, obedecendo seu pai? Não. Você recebe o Espírito Santo em Atos 5:32. A obediência à palavra nos dá direito ao Espírito Santo. Por isso, Jesus Cristo disse: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão do pecado e recebereis o dom do Espírito Santo, porque essa promessa é para vós, para vosso filho, quanto o nosso Senhor chamar. Arrependei-vos. Nós somos filhos de Deus. Ali na carta de João 2,12, ele disse: filhinho, eu vos escrevo, vós recebereis perdão do pecado pelo seu nome. Então, quando nós obedecemos o nosso Pai sabe o que nós precisamos. Ele sabe o que nós necessitamos. Porque, às vezes, nós pedimos algo para o nosso Pai, mas Ele tem muito prazer de nos abençoar do que nós pedir para Ele uma bênção. Porque todas as bênçãos que estão nas mãos dEle é para os filhos, é para os eleitos, é para os predestinados para a vida eterna. Nós não estamos olhando para os nossos problemas, nós estamos olhando para Cristo. Ele é a solução do problema de cada um de nós. É Ele que nos abençoa. Assim, o apóstolo Paulo, um dia ele estava assim, ele recebeu uma carta para perseguir o povo de Deus. E naquela virada do meio-dia, ele encontrou aquela coluna de fogo, encontrou com Paulo e disse para Paulo assim: é duro para ti recalcitar contra os meus agrilhões. Mas ali estava um homem escolhido de Deus. Pensava que estava fazendo certo, mas estava errado.
Quantas pessoas hoje estão pensando que está fazendo certo, mas está errado, está fora da vontade perfeita de Deus, está na vontade permissiva? Mas como Deus tinha um propósito na vida de Paulo, assim Deus tem um propósito na sua vida. Não olha para o seu problema, não olha para as suas enfermidades, não olha para as suas dores, não olha para os seus problemas, olha para Cristo. Ele é a solução. Assim como ele foi a solução do apóstolo São Paulo, assim como ele foi a solução do profeta irmão Branham, ele é a nossa solução. Ele é o nosso descanso, ele é tudo para nós. Nós amamos o Senhor Jesus Cristo, porque ele deu a vida dele para nos resgatar da mão do diabo e trazer nós para a presença dele, porque o único lugar de segurança é na presença do Senhor Jesus Cristo. É ele, toda a obra, é ele que faz. E louvado seja Deus, porque é ele que te abençoa a cada dia, a cada instante, a cada momento da vida. É ele está sempre com a mão estendida, de graça, de poder e de misericórdia, e trazendo você para a presença dele. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu peço as bênçãos em favor de todos aqueles que ouvirem esta mensagem. Eu peço as bênçãos de Deus em favor de cada um, em favor do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus netos. Ele é a solução do problema de cada um. E às vezes as coisas acha que não tem solução. O médico fala que não tem solução, mas tem solução sim. Deus é a solução do problema de cada um de nós. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos abençoe, é Ele que nos guia, é Ele que nos leva. E que Deus possa abençoar todos os pastores que têm um chamado para ministrar, para rebanhar o rebanho a qual o Senhor tem comissionado. E Deus abençoe os diáconos, e Deus abençoe os evangelistas, e Deus abençoe cada membro do corpo de Cristo. Seja abençoado por Deus. Deus é que carrega nós, é Ele que dá força para nós superar a pressão do dia a dia, porque há pressão por todos os lados que você vai, a pressão, a tristeza, a angústia. E é um mundo deprimido, é um mundo cheio de problemas, mas nós não devemos olhar para as coisas deste mundo, nós temos que olhar para Cristo, Jesus Cristo. Ele é a nossa bênção, Ele é a nossa porção, Ele está confiado em você, Ele está confiado em você, Ele te deu, Ele te abençoa e quer saber o que você vai fazer com esta bênção que Ele te dá. Mas às vezes muito abaixa a cabeça, encosta no canto porque tem medo de enfrentar o problema. E Deus não tem prazer naqueles que retrocede, Deus não tem prazer naquele que desanima, Deus não tem prazer naquele que tem medo. O medo não pertence a Deus, Deus é a nossa vitória. Ele já nos deu a vitória através de Cristo Jesus. Por isso, irmão, nós temos que olhar sempre para Cristo, porque Pedro, naquele dia, quando ele estava naquele barco e Jesus veio caminhando sobre a água, Pedro pediu para que fosse um encontro dele, mas enquanto Pedro estava olhando para ele estava sendo abençoado, mas quando Pedro olhou para o lado, ele começou a afundar. E hoje acontece com muitos, porque está olhando o que não deve, olhando para as coisas deste mundo. E olhar para as coisas deste mundo é entrar nas trevas, é afundar. Nossos olhos têm que estar ligados no trono da graça e da misericórdia, que é Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tira o olho de Jesus Cristo, não olha para você, porque você não é nada, eu não sou nada. Jesus Cristo é tudo para nós. Olhe somente para Jesus. Ele é a nossa luz, Ele é o nosso caminho. Ele foi a luz de Israel. Israel rejeitou a luz,
mas louvado seja Deus que esta luz veio para nós, mas louvado seja Deus, porque Deus está preparando a sua noiva para o rapto. Assim que o rapto suceder, Deus, a graça volta para Israel. E quando Deus estiver tratando com Israel, nós vamos estar contemplando a face e a formosura de Cristo ali na borda do Cordeiro e agradecendo tudo que Ele fez por nós, e desde já nós já agradecemos e reconhecemos o sacrifício perfeito dele por amor de cada um de nós. Nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor as bênçãos em favor, meu Pai, de cada um dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Que a mão de graça, de poder, possa estar estendida em favor de cada um, no nome de Jesus Cristo, oramos. Amém.